Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Gabi Patrício, eu sou proprietária da De Brigadeirinho, mãe da Duda, estou há quase 4 anos aí nesse mercado. Antes eu era um executivo que nem entrava na cozinha, mas investi em cursos, etc., e aprendi tudo sobre o mundo do brigadeiro, investi horrores e hoje em dia criei umas receitas e tal, dou meus pitacos. Mas eu admiro muito. Todo mundo fala assim: ah, você chama suas concorrentes. Gente, eu não vejo como concorrente, eu vejo como uma troca. Eu só me soma esse tipo de live, esse tipo de bate-papo que a gente tem aqui, né? E, enfim, eu fico muito grata por você ter aceitado esse convite também. Boa noite, pessoal. Meu nome é Stefânia, eu sou proprietária da Lira Doceria. Eu sou de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, bem pertinho aqui da capital Belo Horizonte. E eu trabalho aí no ramo, né? Já tenho a minha empresa há 2 anos e meio, mas trabalho já com doces há, se não me engano, porque minha memória não é muito boa, há uns 6, 7 anos. Bom, então vamos falar de ovo. O campeão, assim, de dúvidas, né? Era sobre tá muito calor, o armazenamento, o que eu faço com o meu chocolate, vai suar, vai ficar branco, vai ter aquele efeito lá que vocês falam toda hora, e etc e tal. O que eu faço? Então, assim, armazenamento da casca. Fez a casca, querem saber se deixa um tempo secando antes de colocar o papel, se já coloca o papel chumbo imediatamente, como você faz? Vamos lá. A forma correta de fazer. Fiz a temperagem, o derretimento, tudo bonitinho. Essas cascas vão descansar por no mínimo 12 horas, sem você encostar a sua mão. Por que que você tem que fazer isso? Porque o sexto cristal do chocolate, ele só é formado após 12 horas do chocolate já moldado, descansando ali paradinho. Que é o último cristal estável, que vai manter a sua casquinha com formato bonitinho, sem aquele efeito de peguei e derreteu. Entendeu? Então ele tem que ser feito e ele tem que ficar descansando. Porque muitas vezes a gente acha que foi lá, fez uma casca e a casca deu errado porque ela tá derretendo ali na hora que você pegou. Não, é porque o último cristal, que é o mais importante de todos, ainda não foi formado. E ele precisa desse processo de descanso. Então, descansou por essas 12 horas em uma forma, em cima de uma bancada. Aí, o que você pode fazer? Para você não deixar ele totalmente aberto, você pode só pegar o papel manteiga e colocar, cobrir ele só com papel manteiga por cima. Ao contrário do brigadeiro, o chocolate tem que cristalizar, senão ele não endurece, né? E depois que ele teve esse período aí de descanso, você vai ver que você vai notar que, por exemplo, você terminou de fazer uma casquinha aqui agora e você pesou. O peso dela, por exemplo, vai dar 90 gramas. Aí amanhã, quando você pegar, que ele tiver todo cristalizadinho, bonitinho, que você colocar na balança de novo, o peso dele vai até alterar. Ele altera. O peso fica um pouco maior depois que ele tá todo cristalizado, que tá todo perfeitinho. Feito isso, aí sim, para você armazenar, você tem duas formas. Você pode embalar no papel chumbo ou no plástico filme. Eu não indico o papel laminado, isso, esse aí. Eu não indico o papel alumínio, porque o papel alumínio ele é muito grosso e ele vai arranhar a sua casca todinha. O papel chumbo ele é mais fininho, maleável. Não é que ele não vá arranhar, porque é chocolate e está entrando em contato com alguma coisa. Então vai dar uma arranhadinha de leve, nada que você vai falar assim, nossa, acabei com a minha casca, coisa que o papel alumínio vai fazer. Então embalou desse jeito que a Gabi mostrou aí agora, né, para vocês, por dentro e por fora. Aí vocês vão armazenar de que forma? Vão colocar dentro ou de uma vasilha tampada, vedada, ou de uma caixa de isopor, ou de uma caixa, mesmo que seja de papelão, não tem problema, porque o papelão também ele tem essa função de bloquear, né? Ar, bloquear a temperatura, também tem essa função. Então, qualquer um tipo de vasilha que você consiga vedar. Colocou todos ali dentro, você vai manter um ambiente refrigerado. De que forma? Ou você, se você mora numa casa que tem um cantinho mais fresquinho, é lá que você vai deixar suas cascas. Todas dentro da caixa, fechadinha, bonitinha, sem você mexer. Não tem ar-condicionado? Ar-condicionado, então, ligado. A temperatura ideal para as cascas de chocolate é até no máximo 22 graus.
É isso daí você vai manter, e não muito menos do que isso. Entre 20 e 22 graus, tá tranquilo, você consegue manter suas cascas bonitinhas. Ah, meu Deus, a cidade, eu moro em Cuiabá, é quente pra caramba, entendeu? É sol de quase 40 graus. Geladeira, infelizmente, você não tem outra saída. Ah, e legal também, que eu queria falar, que o papel chumbo tem de várias cores, tem umas cores rosé, etc, né? Se você fizer assim, você faz igual de loja, né? Você coloca uns bombonzinhos, umas jujubas dentro, fecha, embala e faz o tradicional. Não se prenda só a fazer o ovo de colher de uma banda. Você pode fazer o tradicional. Eu quero fazer o da Duda com ela, e aí eu quero colar por fora, balafine por fora, assim, com chocolate, usar o chocolate como se fosse cola e montar o ovo com ela. E é uma diversão também com a criança na cozinha, tá, gente? Da parte do armazenamento, o pessoal pergunta também: ah, mas tá bom, vocês estão loucas, vamos colocar chocolate na geladeira? Ela acabou de explicar pra gente que tem que ser todo embalado, não entrar nada de umidade, dentro de uma caixa também. Por quê? Eu vou explicar e ela vai entrar melhor no detalhe. Quando você tira ele da geladeira, vai suar o lado de fora, não o chocolate, não é? Aí ela vai explicar isso mais tecnicamente. Então, assim, quando você sair, quando você tirar da geladeira, não fica mexendo, não tira, não abre o chocolate nem nada. Deixa suar ali, depois abre. Quando for para você fazer a retirada, você vai usar essa casca, você vai tirar a caixa com tudo de lá de dentro e vai deixar a casca voltar para a temperatura ambiente. Por quê? Se você for lá e fizer a retirada da casca de dentro da caixa, o que vai acontecer? Vai dar um choque térmico nesse chocolate e ele vai voltar com muita rapidez para a temperatura ambiente. E aí a gente vai ter um efeito chamado sugar bloom, que é um efeito do açúcar subir para a superfície, né, da casca do ovo e vai fazer com que ele fique melado. Você já percebeu que às vezes você deixa um tempo a mais o chocolate dentro da geladeira, quando você tira ele não fica meio melequento? E aí o que vai acontecer? Ele vai perdendo a temperatura ali, né, aquele frio da geladeira, e vai ficar numa boa. Você vai conseguir manusear ele numa boa, ele não vai suar, tá? Gente, casca de chocolate tem como você até congelar a casca de chocolate sem ter nenhum tipo de problema. A questão é, eu tenho que entender de processo de congelamento. Eu sei sobre o processo disso, de fazer congelamento. Uhum. Se você entende, dá super certo. Você consegue fazer aí com um tempão de antecedência, deixar suas cascas. Ah, eu tenho um freezer na minha casa que é só de uso para doce, vou fazer minhas cascas deixar congeladas. Você consegue congelar e vai ficar prontinha, bonitinha para uso. Gente, pode até congelar, mas tem que saber fazer. Tem que estar embalado, sem entrar nada de ar. Isso até pro brigadeiro. Quando a gente congela brigadeiro, gente, todo mundo fala assim: ah, mas eu vou congelar. Você pensa em congelar, colocar um brigadeiro confeitado no freezer? Não é assim. É a massa, embalar, tudo bonitinho. Com o chocolate é a mesma coisa. Tirar da geladeira ou do congelador, voltar para a temperatura ambiente e não ficar mexendo nele. Tipo, você vai ficar desesperada, às vezes vai querer mexer para ver se você mexer vai dar errado. Deixa ele lá, esquece ele. Quando você voltar, ele já vai ter parado de suar e você tira ele e você não vai ficar sofrendo lá, vendo se vai dar certo ou vai dar errado. Tipo, esquece. E detalhe, o processo de descongelamento, quando você congela uma casca, ele tem que ser feito gradativamente. Tirar do congelador, deixar dentro da geladeira por 12 horas no mínimo, tirou da geladeira, foi para a temperatura ambiente. É assim que é feito. Então, é um processo que tem que acontecer. Um outro detalhe muito importante, a temperatura da geladeira. Se a sua geladeira tiver com menos de 8 graus, sabe? De 8 graus para baixo, porque senão vai dar ruim. Não vai ser legal, não. A temperatura tem que girar em torno de uns 10 graus da geladeira para você não ter nenhum tipo de problema com o chocolate, tá? Mas existem situações que a gente não vai nem ter como salvar. Por exemplo, uma casca de chocolate que ela tá com um recheio que precisa ficar na geladeira. Aí já é o próximo tema, que aí é aquela perguntinha que eu te falei que eu tenho. Que sim, foram 3 pessoas que perguntaram, diferentes. Perguntaram: como eu armazeno o meu bolo de mousse, o meu ovo de mousse, né? Porque, gente, mousse. Mousse, se não for para geladeira, o que acontece?
né? Então, assim, como você faz, você que faz, foi uma das dicas que você deu até na nossa live de recheios, né? Que foi o de mousse. Aquela dica desde o início, gente, tem que fazer no dia da entrega, de preferência, tem que ir na geladeira, tem que explicar para o cliente que tem que ir na geladeira. O que você recomenda desde o início? Fez o bolo de mousse, lá, seu ovo de mousse, tá lá montadinho, bonitinho. Você já coloca na embalagem. Para começar, mousse, a gente, igual você falou e agora, é geladeira, não tem outra saída, não tem outro jeito. É geladeira mesmo. Então, dá preferência para fazer no dia que você for entregar para o cliente, para você entregar o mais fresco possível, justamente porque a gente não sabe que dia que o cliente vai comer. Se ele vai comer hoje, se ele vai comer amanhã, se vai ser depois da manhã. Né? Então tem essa questão da validade. Mas foi para a geladeira. E como que eu armazeno? Eu já monto na caixinha de entregar para o cliente, vai para a geladeira prontinho, bonitinho. E já aviso para o cliente: olha, esse é um ovo que precisa ficar na geladeira. Ele tem que ser refrigerado, não pode ficar fora. Tirou para comer, guardou de volta. E pode acontecer sim da casquinha suar, justamente por causa da condensação do ar, né? De tirar de dentro da geladeira, ele está voltando para a temperatura ambiente e ficar dentro da geladeira, chocolate pega a umidade assim muito, muito, muito rápido, ele puxa a umidade todinha da geladeira. Então, nesse caso, não tem o que ser feito. Infelizmente, se tem que ficar na geladeira, vai ter que avisar o cliente que isso daí pode acontecer de dar uma umedecida na casca, mas não é para amolecer. A casca vai ficar úmida do lado de fora e um pouquinho melano, entendeu? Por causa do açúcar. Sim, então vamos recapitular. Essas loucas estão mandando colocar todos os ovos na geladeira. Não, gente, a gente está falando que tem recheios que não tem, né? A gente está falando óbvio, na verdade. Tem recheios que não podem ficar do lado de fora e senão vão azedar ou vão ficar mole, vão derreter e vão estragar todo o seu trabalho. Qual mais recheio você recomenda voltar para a geladeira? Nessa base mesmo, você tem que pensar assim, não, isso daqui, mesmo que não seja para ovo, se eu fizer um recheio de alguma coisa que tenha que obrigatoriamente ficar na geladeira, é ir para a geladeira, gente. Então, é pensar o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho na minha linha de ovo de Páscoa um ovo de colher de cheesecake de frutas vermelhas. Cheesecake, aonde que a gente deixa? Dentro da geladeira. Então, geleia, aonde que você armazena? É dentro do armário? Não é, na geladeira. Então, é pensar desse jeito, é colocar a mesma cabecinha para pensar. Brigadeiro, vamos fazer aqui, né, um comparativo. Como é a forma de armazenar? É na geladeira. Beleza. A massa, depois que você já vai manusear, você pode deixar o brigadeiro aonde? No ambiente por 3 dias. E ele vai ficar beleza se você tiver feito, né, o processo bonitinho, com toda a higiene possível e tudo mais, você consegue deixar ele do lado de fora, então você não tem que deixá-lo dentro da geladeira. Eu criei o meu cardápio de Páscoa com base no que eu vendo diariamente no meu delivery. Então eu trouxe as coisas que eu vendo no meu delivery para dentro do meu cardápio de Páscoa. Né, ter mesmo esse insight, ter mesmo isso daí, sabe? Voltado para si, para poder. O que eu vou colocar? Mas o que você vende? Porque eu recebo muito essa pergunta. Eu não sei o que eu monto meu cardápio. O que você vai montar? O que você me indica? Eu não te indico nada. Eu não tenho como te indicar nada, eu não conheço o seu cliente, eu não conheço o seu produto. Quem vai ter que saber é você. O que você vende no seu dia a dia, né? Como que é a sua venda ali? Mas eu tô começando agora, vamos para os tradicionais. Exatamente, foi o que eu fiz, assim, né? Peguei o de Oreo, o de palha, o de bolo de cenoura, que são os meus brigadeiros que fazem sucesso, recheado, no pote, etc. Não tem como fugir. Obviamente, você pode inventar uma coisa ou outra, né? Vou fazer o brulê também, enfim, mas o brulê eu coloquei no cardápio agora, não tinha o brulê, não tinha um açaí que eu comprei e vou colocar também. Mas tem que ser dentro do que você trabalha mesmo. Até porque vai despertar a vontade da pessoa e encomendar. Nossa, tava ótimo na Páscoa, eu tô com um desejo. Me dá aquele ali, porque peguei do seu brigadeiro, que é o recheio do que você vendeu. Não adianta você fugir muito do que você trabalha, né? Não adianta. Não adianta, por exemplo, eu ir lá e pegar umas ideias de um cardápio, de uma confeitaria que o meu cliente não quer nem saber.
Uhum. Entendeu? Não tem nada a ver com o que eu tenho hábito de trabalhar. É óbvio que você tem sempre que ter aquela cerejinha do bolo, aquela novidade, um sabor diferente. Isso aí é óbvio. A gente tem que ter, igual você acabou de falar, e que agora você está começando a trabalhar com o brulê, né? Então, querendo ou não, é uma novidade que você está trazendo. Pedem. Justamente, eu também trouxe algumas novidades para dentro do cardápio de produtos que eu não vendo no meu delivery, mas está lá, entendeu? Então, assim, são sacadas mesmo que a gente tem que ter no dia a dia. Tem aqui a galera perguntando se qualquer recheio de ovo pode virar o ovo desconstruído. Pode, a gente já fez uma live sobre isso. Inclusive, mais uma vez eu vou deixar a dica, gente. Simplifica na cozinha, né? Faz duas bases. Eu mostrei as opções de brigadeiro branco, né? Você mostrou de preto na nossa live, né? E da mesma base, a gente criou uns 3, 4 sabores, né? Misturei o branco com óleo, o branco com bolo, enfim, nem lembro mais o que eu fiz com Kinder, enfim. E a champanhe com mousse, e dá com brownie, dá para misturar com várias coisas e a partir da mesma base. Não adianta vocês quererem abraçar o mundo e abrirem a cartela e o cardápio de vocês com 20 massas diferentes, vocês não vão conseguir atender. Otimizem a produção de vocês, entendeu? E nem é hora e nem é cenário econômico para isso. Exatamente. Não é hora para isso. É pegar uma mesma base. Ah, igual aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Como eu já lancei meu cardápio de Páscoa lá para os meus clientes lá da lista, então não tem problema, eu dou spoilers por aqui. Eu tenho na minha linha de Páscoa os ovos trufados, que é diferente de ovo de colher, são cascas trufadas feitas à base de trufa, e não é brigadeiro, é trufa. Ovo de colher, a linha infantil e uma linha de presentes. Dos ovos trufados de colher e a linha de presente, você tem presente nela o mesmo tipo de base de recheio. Por exemplo, eu tenho um ovo de colher de limão, um ovo de e uma barra de chocolate de limão. Então, por exemplo, o mesmo recheio que às vezes eu vou usar para um ovo trufado, eu tenho como usar para uma barrinha de chocolate, sabe? Ou para um bombom. Então, é saber usar isso daí a seu favor. Dá para usar ali no que está no seu cardápio. Então, você vai fazer uma quantidade bem maior de uma receita, de duas receitas, né? Do branco e do preto, e vai usar para vários sabores diferentes, vai saborizando. Vale muito a pena. Eu, esse ano, não quis trazer muita base de brigadeiro, eu quis trazer umas coisas bem diferentes. Então, assim, eu trouxe muita trufa, né? Que é a base. O que é a base de trufa? Chocolate e creme de leite. Então, eu trouxe muito isso, ao invés de trazer só brigadeiro, 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 você tem que ficar lá na panela 1 milhão de anos, né? Fazendo. E eu quis dar uma diversificada um pouquinho maior aí no cardápio, sabe? Com relação ao tipo de recheio. Estão perguntando se o ovo de trufa dura mais do que o de brigadeiro. Ó, tem trufa que dura aí 60 dias. Tem maior duração. Então, o que que acontece? A gente, para falar de validade, a gente tem que saber, igual eu canso de falar, e eu sempre repito, sobre o processo de produção, o que tipo de produto que você está usando, qual é a forma que você manipulou o produto, né? Então, assim, são inúmeros fatores que vão interferir. Mas vamos colocar por baixo, 15 dias dura. Então, por exemplo, eu poderia estar fazendo aqui agora, começando a fazer os recheios trufados, deixar eles tampadinhos dentro da geladeira, armazenados, e vão durar até a Páscoa. Do pote já respondi, dá para fazer copo da felicidade sim, com os mesmos recheios. Então você otimiza sim os seus recheios para outras coisas que não seja só o ovo, né? Para montar um ovo de pote, para um bolo de pote, para um copo da felicidade. A validade vai muito de acordo com o que ela falou, da produção. E tem gente que coloca pedaços de fruta, gente. Aí a validade cai para o chão, entendeu? Então você tem que ter cuidado. E outra coisa, tem coisas que têm a validade, né? Depois de aberto, vale, não sei o quê. Eu, pelo menos, me baseio no que tem menos validade. Porque uns tem uma validade de 3 dias e o outro de um mês, é o de 3 dias que vai contar, porque ele está ali no meio, entendeu? Então, vocês têm que só ter cuidado em ler a validade de tudo que vocês vão usar, né?
E aquela questão também, sabe o que, Gabi? Que, por exemplo, mas isso é uma coisa que acontece muito e é geral, é a preguiça de fazer teste. Material óbvio que você não vai desperdiçar. Você vai estar fazendo um teste de validade, automaticamente você vai aprender a lidar com o seu produto e saber o tanto de tempo de antecedência que você vai poder fazer aquilo dali. É otimização de tempo. Então, vamos criar uma tabelinha de shelf life, que é tempo de prateleira para quem sabe. Criar lá, não, eu fiz no dia tal. Aí você vai deixar ele lá armazenado. 2 dias depois, vamos lá olhar. Ah, meu brigadeiro ainda tá ok. 3 dias depois, 4 dias. E vai fazendo esse monitoramento. Como que eu faço isso? Gente, faz uma planilha no Excel, faz à mão, faz de qualquer jeito, mas faça. É só você ir marcando, né, os dias ali que o seu doce não houve nenhuma modificação. Ah, eu cheguei lá no 6º dia. Anota lá, comecei a anotar cristais de açúcar, mas ainda tá legal, ainda dá para fazer alguma coisa. Ah, tem 10 dias, tá totalmente cristalizado. Então você já sabe qual é a validade do seu produto. Como Como armazenar armazenar a glucose? a glucose? Dentro do pote, tampado, fora da geladeira, pronto. O pote da própria glucose, como ela vem. Não tem muito mistério, não precisa tirar. Porque lata, né, gente? Leite condensado, enfim, não faz bem nem para a saúde conservar na lata, né? Nada. Então, tudo que vocês abrirem na lata de comida, né? Qualquer coisa enlatada, vocês têm que tirar. Vocês não podem guardar na própria lata na geladeira. Isso é o óbvio que tem que ser falado também. Então, mas é isso, é prestar mesmo atenção e fazer os testes de vocês, ver o que realmente funciona, porque igual eu falo muito, toda live eu falo, e eu tenho aprendido o seguinte, que a gente tem que ser repetitivo sim, porque hoje não são as mesmas pessoas que estavam aqui ontem, né? E é fazer teste de tudo, gente, sabe? É testar a validade, é testar a forma melhor que você encontrar de trabalhar, fazer teste mesmo e ver o que que você está mais disposto a fazer, aquilo que deu certo para você. Não significa que deu certo para mim que vai dar para você. Tem uma pessoa falando que comprou a glicose de 5 quilos, posso usar por quanto? Lá no pote tem, depois de aberto, X tempo em refrigeração. Vai ter escrito no pote, só ler. Então é isso. Então eu queria te agradecer. Muito obrigada por confiar em mim. Não estou aqui falando nenhum tipo de besteira, tento não falar nenhum tipo de besteira, estudo pra caramba, leio pra caramba. Sejam curiosos, que é essa a palavra, sejam curiosos, não esperem tudo de mão beijada, vai no Google, dá uma pesquisada também, que tem muito conteúdo, tem muita coisa. Mas obrigada a você por ter me convidado, fico muito honrada de poder estar aqui. Bom, de como começar a gente fala o tempo inteiro. No IGTV tem várias lives com várias confeiteiras, inclusive com a Estefânia. A gente fala sobre brigadeiro tradicional, eu fazendo na panela, ela fazendo o gourmet e a gente falando das diferenças. Eu e a Gabriela do Brigadeiro Real Gourmet falando como usar 2 bases para começar e fazer vários sabores. Fuxico IGTV, Fuxico nosso feed, que você vai saber como a gente começou, a gente responde caixinha todo dia. E a gente está sempre dando. Começa com pouco, com base, para abraçar o mundo. Não queira. Começa de onde você está e com o que você tem. Isso é real. Ponto. Se você tem uma lata de leite condensado, não tem chocolate, faz um brigadeiro branco. E começa com ele. Exatamente. Se você tem o chocolate em pó e não tem o chocolate branco, você faz meia receita do preto, meia do branco, faz 20 brigadeiros diferentes, com confeitos, com biscoitos, com etc. E também já tira foto e começa. Então é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, um beijo. Boa noite, gente. Está com a gente. Um beijo.